Saudamos todos os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma vez mais nos encontramos e somos agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia de vida, estes momentos que temos para estudar a Sua Palavra. Somos agradecidos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, que compartilham os estudos com outras pessoas, vocês que recebem estes estudos por compartilhamento e recompartilham com outras pessoas e outros grupos. Isso é muito importante, nós estarmos divulgando a palavra de Deus. E nós louvamos a Deus por você existir e estudar conosco a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Lorena e Moacir, são de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Abdias é de Teresina, no Piauí. Marilena Cunha de Almeida é de Jardim Imbé, São Paulo. Gilson Paulina é de Oswaldo Cruz, também São Paulo. Zenilde Gomes de Oliveira Pereira é de Vitória da Conquista, na Bahia. Creuza Maria Teixeira de Vilhena, em Rondônia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, obrigado por este dia de vida que estás nos concedendo, obrigado por estes momentos que vamos ter estudando a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, falando à nossa mente, ao nosso coração, nos dando entendimento e nos ajudando a tomarmos uma decisão ao Teu lado e colocando em prática os Teus ensinamentos. Abençoa todos os que estudam conosco a Bíblia a cada dia, todos os seus familiares, cada um tem problemas, lutas, dificuldades, tem anseios, desejos, dê vitórias a cada um, Pai, conforme a Tua vontade, e aqueles que nos pedem orações, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar sequência ao estudo desta semana. Ontem nós estivemos falando aqui sobre o exemplo de descanso. O povo de Israel não entrou no descanso da terra prometida. O povo de Israel, que eu digo, é aqueles que saíram do Egito. Os que tinham de 20 anos para cima morreram todos no deserto. Peregrinaram 40 anos por causa da dureza do coração deles, por causa da rebeldia, e eles então não entraram no descanso que Deus havia prometido, que era a terra de Canaã. E somente os que saíram do Egito, que tinham 20 anos para baixo, e também os que nasceram no deserto, esses entraram no descanso. E nós também somos chamados a entrar nesse descanso. Jesus, ele é o descanso. Jesus, ele está pronto a nos aceitar e nos receber assim como nós estamos, e Ele quer curar a nossa mente, quer curar o nosso espírito. Jesus, ele quer nos dar a vitória sobre todos os problemas que nós enfrentamos em nossa vida. E então, aqui é usado o exemplo do descanso sabático. Claro que era o descanso semanal que o povo de Deus sempre obedeceu e guardou este dia, não para ser salvo, mas porque reconhece Deus como Criador e sustentador de todas as coisas, e nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. E nós, ao guardarmos o sábado, estamos confirmando a nossa certeza de que Deus criou o mundo em 6 dias literais e no 7º ele descansou, abençoou e santificou esse dia. Todos aqueles que aceitam a Jesus em suas vidas e que entram nesse descanso que Jesus nos oferece e que andam de acordo com a sua vontade, todos esses receberão o descanso eterno em Jesus quando ele voltar para nos buscar. Nós temos na palavra de Deus uma advertência e está aqui em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versos 4 a 7, nos diz: sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o 7º dia. No 7º dia Deus descansou de todo o seu trabalho, mas em outra passagem Deus diz: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele, mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da sua desobediência. Por isso Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso, e essa ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi muito tempo depois, nas palavras já citadas: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o vosso coração.
Aqui está a palavra de Deus nos advertindo para que nós não sejamos como o povo de Israel no passado, que endureceu o coração, não ouviu a voz de Deus, não deram ouvido, não quiseram obedecer. E então a palavra de Deus nos adverte que hoje, isso quer dizer urgência, não deixarmos para amanhã. Se nós estamos ouvindo o Espírito Santo falar ao nosso coração hoje, nós deveremos aceitá-lo. Por quê? Porque nós não sabemos o nosso amanhã. Não sabemos se vamos estar vivos amanhã. Não sabemos o que será de nós, se teremos uma outra oportunidade. Por isso, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçam o vosso coração. Aqui, em Hebreus capítulo 4, nos versos 4 a 7, é citado o salmista Davi. E no Salmo 95, versos 8 a 11, nós lemos: pois ele diz, não endureçam o coração como fizeram seus antepassados em Meribá, como fizeram em Massá, no deserto. Ali eles me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto tudo o que fiz. Por 40 anos estive irado com eles e disse, são um povo cujo coração sempre se afasta de mim. Recusam-se a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Então, aqui em Hebreus, capítulo 4, é citado este salmo que nós acabamos de ler, Salmos 95, versos 8 a 11. O povo se rebelava contra Deus e isso trouxe ira a Deus, e Deus disse que eles não entrariam no descanso. E é por isso que a palavra de Deus nos diz, hoje, se ouvirdes a minha voz, Deus está nos dando uma outra oportunidade. Nós precisamos estar atentos àquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Como nós temos visto nos estudos que nós estamos fazendo, Deus, Ele deixou o 7º dia da semana para que nós pudéssemos descansar de nossas atividades e também reservar este dia para a adoração a Deus. Claro que nós adoramos a Deus em todos os dias da semana, mas o sábado é um dia especial, é um dia em que nós paramos todo o trabalho, nós não vamos atrás de ganhar dinheiro para nossa manutenção, porque Deus já nos deu 6 dias para trabalhar, e então nós precisamos descansar nesse Deus que é um Deus provedor, é um Deus que é onisciente, Ele sabe que nós precisamos desse descanso. É claro que o povo de Israel entrou na terra prometida, só que foi uma nova geração. Não foi aquela geração que saiu do Egito, como eu disse agora há pouco. De 20 anos para cima, todos morreram, exceto Josué e Caleb, que tinham mais de 20 anos quando saíram do Egito. E eles entraram por quê? Porque eles creram na promessa de Deus de que eles entrariam e possuiriam a terra. Josué e Caleb fizeram parte daqueles 12 espias que foram a Canaã. 10, quando voltaram, disseram que seria impossível entrar naquela terra porque era habitada por gigantes filhos de Enaque. Se Deus promete, irmãos, nós não devemos duvidar. Não importa os problemas que temos diante de nós, não importam os gigantes que temos que enfrentar. Se nós temos Deus conosco, a promessa dele de que Ele está conosco, de que Ele nos guia, de que Ele nos guarda, nós temos que crer nessas promessas e enfrentar os desafios confiantes em Deus, não confiantes em nós mesmos. E então, essa nova geração cruzou a fronteira, do Rio Jordão, onde eles estavam, à margem do Rio Jordão, e do outro lado estava a terra prometida. E ali então eles tomaram as fortalezas que os 10 espias disseram que era impossível entrar por causa dos gigantes, cidades muradas, fortificadas, mas Deus deu a vitória a eles. A primeira cidade que eles derrotaram foi a cidade de Jericó. E os irmãos se lembram como foi, não precisaram de usar armas nem nada, apenas obedecer o que Deus estava dizendo, rodear a cidade 7 vezes. Cada dia rodeavam uma vez, no 7º dia 7 vezes. E então tocaram a trombeta e gritaram e os muros caíram. Então, irmãos, os que não entraram no descanso foi porque eles não ouviram a voz de Deus. Eles eram obstinados, eles eram de dura cerviz, como diz a palavra de Deus.
E nós, hoje, estamos, quem sabe, agindo da mesma forma como o povo de Israel. Estamos sendo obstinados, estamos sendo de dura serviço, não queremos abrir o coração para que Jesus entre e transforme a nossa vida. Queremos continuar fazendo aquilo que nós sempre fizemos. E a palavra de Deus diz que se nós quisermos entrar no descanso, nós precisamos ouvir a voz de Deus e fazer a vontade dele em nossa vida. Vejam que aqui em Hebreus, no capítulo 4 e no verso 6, capítulo 4, verso 6, nos diz assim: portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele, mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa de sua desobediência. Vejam que a palavra de Deus diz que o descanso está disponível para que alguns entrem nele. Irmãos, não são todos que vão entrar nesse descanso. De todos os cristãos no mundo, não são todos que irão entrar. Por quê? Porque não querem obedecer à voz de Deus. Estão como o povo de Israel lá no deserto, desobedecendo, procurando fazer somente o que eles queriam fazer. E então, a palavra de Deus nos diz que hoje, não amanhã, não daqui uma semana, um mês, não quando eu me aposentar, hoje, se estamos ouvindo a voz de Deus, está na palavra de Deus, está escrito. O que nós apresentamos a vocês nesses estudos não são coisas que nós inventamos, são coisas que estão aqui escritas por orientação do Espírito Santo e precisam ser obedecidas e colocadas em prática. Então, nós temos essa advertência e este apelo de Deus a cada um de nós para que nós não endureçamos o nosso coração. Vamos, irmãos, atender a voz do Espírito Santo. Vamos pedir a Deus forças para tomar a decisão de estar ao lado de Jesus, obedecendo a sua palavra, fazendo a sua vontade e não a nossa vontade. Não vamos crer no que os líderes religiosos dizem, vamos crer na palavra de Deus. E é o que nós fazemos aqui com vocês a cada dia, apresentamos a palavra de Deus. Nós não apresentamos palavras de homens, nem de líderes, nem de pastores. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Retornaremos amanhã, se Deus assim nos permitir, mas não nos esqueçamos, Jesus, Ele continua nos convidando, é a voz do Espírito Santo falando ao nosso coração. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Que Deus nos abençoe.